pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo onde eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu tenho lido. Se você ainda não assistiu o primeiro, eu vou deixar ele aqui em cima, linkado, e aí você já pode clicar lá, ou você assiste aqui lá primeiro, depois você vai assistir aqui, ou você assiste aqui primeiro, depois você vai lá, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar mais 4 livrinhos que eu li pra vocês. Vou começar com os meus livrinhos, digamos assim, devocionais. Como eu já falei pra vocês, eu gosto de ler de manhã, para começar o meu dia, um livro com uma palavra de Deus, com uma palavra bonita, um livro que me dê alegria, para eu começar o dia bem. E o primeiro que eu li é esse daqui, que se chama Coisas Extraordinárias Acontecem Quando uma Mulher Confia em Deus. Esse livro quem escreveu foi a Sheila Walsh, e eu nunca tinha lido um livro dela, e na verdade é assim, eu vou falar bem a real, tá, pra vocês. É um livro muito bom, mas eu achei um pouco cansativo. Ele não tem meio que uma linearidade. Ele vai e volta, ele não é uma história. Cada capítulo, ela fala um pouco sobre aspectos da nossa vida, onde Deus trabalha. Então ela fala, por que você tem tanto medo, o desejo de fazer parte, sonhos, dor. Ela fala sobre diversos temas e ela conta um pouco da história dela, só que é muito confusa a história dela, você não consegue entender. Às vezes ela fala de uma coisa muito antiga, depois ela fala de uma coisa atual, depois ela volta pra coisa antiga, você não entende muito, mas o importante é você ver o exemplo de vida dela, o testemunho de vida dela, e que realmente é muito forte. E a base desse livro, ela fala sobre a confiança. Então, ela trata nesse livro sobre você ter confiança em Deus, e a partir do momento que você confia, coisas extraordinárias podem acontecer. Então, eu também dividi esse livro nos capítulos, e aí a cada dia eu lia um capítulo, né? E é bom porque você lê sobre aquele capítulo e você reflete sobre o que ele tá dizendo. E assim, eu gostei. Não foi o melhor livro que eu li sobre isso, mas eu gostei bastante. Eu acho que você consegue absorver coisas muito boas para quem acredita, para quem gosta, e que vale a pena para você ter uma conversinha aí com Deus. Vale super a pena. O segundo livro também é um livro sobre oração, sobre confiar em Deus, tá? Se vocês não gostam desse tipo de vídeo, me desculpem, pulem um pouco mais pra frente, mas eu gosto muito e tem me feito muito bem. E é o livro O Poder da Mulher que Ora. Esse é um livro que eu ganhei há muitos anos de um amigo meu, num amigo secreto que a gente fez da igreja. E eu já tinha começado a ler, mas aí você para na segunda, terceira página e nunca mais lê. E aí agora eu peguei ele pra ler de novo, eu separei por capítulos, então cada dia é um capítulo. Esse livro, ele apesar de ser um livro bem fininho, a leitura dele é assim, tem bastante coisa pra você ler, não é um livro tão fácil de você ler. E ela também vai falar sobre vários aspectos da nossa vida e como que a gente pode lidar com essas situações. Então, ela fala sobre estar mais perto de Deus, sobre enfrentar o inimigo, sobre se libertar, sobre se salvar, sobre encarar o medo, sobre trabalho, profissão, sobre relacionamento. Então, assim, são vários aspectos da nossa vida que ela trata em cada capítulo. E o que é legal é que em cada capítulo ela traz uma história, um testemunho. Pode ser dela, pode ser de outra pessoa que ela conheceu, mas ela traz uma história, aí ela traz uma reflexão sobre aquilo, tudo baseado na Bíblia, na palavra de Deus. E aí no final ela faz uma oração. Então no final de cada capítulo tem minha oração a Deus, que é o momento que você pode orar por aquilo que você leu. Então ela faz uma oração, você lê aquela oração e depois tem as promessas de Deus. Então ela traz os versículos da Bíblia que tratam daquele assunto, daquele capítulo. Então é muito enriquecedor. Eu realmente, assim, eu gostei muito desse livro. Eu acho que é um livro também de cabeceira para sempre que você precisar, assim, tô com problema nos meus relacionamentos. Às vezes a gente tem muita dificuldade de orar. Quem é cristão, quem ora, tem muita dificuldade de conversar com Deus, de orar.
Às vezes as palavras não saem, às vezes os nossos pensamentos, a gente não consegue se concentrar, às vezes a gente fecha os olhos pra orar e a gente só consegue pensar no que a gente tem que fazer, nas coisas que, né, que estão atrasadas, a gente não consegue se dedicar à oração. E esse livro, ele querendo ou não, ele já te traz uma oração pronta. Então, você, por exemplo, eu tô com um problema no meu trabalho, eu não tô realizada, eu não tô satisfeita, eu não tô feliz, eu preciso mudar. Então você já vem aqui na profissional e tem lá a minha oração, Senhor, aí ela faz a oração, então você pode ler essa oração e a partir dela você conversa com Deus. Então eu acho muito bacana, eu acho que é um livro muito enriquecedor e que pra quem gosta, pra quem acredita, vale muito a pena. Pra finalizar, não tem nada a ver, vamos virar agora da água pro vinho, como diria a Bíblia, como diria Jesus Cristo, vamos da água pro vinho. Da mesma forma que eu gosto muito de livros, assim, de devocionais, eu não gosto muito de livros de autoajuda, tá, gente? Assim, eu gosto, mas não é o meu tipo de livro favorito. Eu gosto muito mais desses livros que conversam com Deus, que falam sobre Deus, sobre a palavra, eu gosto muito mais. Mas eu também adoro, como eu já contei pra vocês no outro vídeo, eu adoro um romancinho água com açúcar, daqueles que faz a gente chorar. Eu adoro livros acadêmicos, mas eu também amo livros de ficção. Sabe, livros igual o Código da Vinci, desse tipo de história, eu amo. E eu amo distopias, eu amo livros pós-apocalípticos, tipo Jogos Vorazes, Divergente, Insurgente, eu amo, 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 amo. Divergente foi a minha grande paixão. Eu li aquele livro rapidinho, depois assisti o filme. Insurgente eu não consegui ler o livro, eu tenho o livro, só que eu logo assisti o filme e aí pra mim já meio que cai assim aquela coisa de ler o livro, mas quem sabe um dia eu leia. E ainda tenho o terceiro livro, Convergente, que eu não tenho, gostaria de ter pra ler. Mas eu amo esse tipo de história, eu amo Jogos Vorazes, eu acho assim muito bacana. E eu já tinha comprado há um bom tempo pra ler um livro que se chama Starters, que é também uma distopia, é também um mundo bem... E assim, é um livro teen, ele tava na prateleira teen, mas a capa me chamou a atenção, e aí quando eu fui ler um pouquinho, também me chamou muito a atenção. E ele tem o segundo livro, que é o Enders, então tem o Starters e o Enders. E eu não podia comprar um sem ter o outro, né, sendo que quando eu comprei igual o Divergente e o Insurgente, ainda não tinha o Convergente, então por isso que eu não tenho. Mas... né, esses daqui tinham os dois, então eu logo fiz questão de comprar os dois. Então, assim, o Starters, ele é bem mais grosso do que o Enders. Bem mais grosso não, ele é mais grosso do que o Enders. E assim, gente, é uma história que você não consegue parar de ler. Eu até fiquei, assim, meio bitolada na história, porque é daquelas que, tipo, sabe quando você vai pro banho, aí você vai pro banho assim, ó. Liga o chuveiro... aí você põe o livro assim, aí você vai tomando banho, sabe? Então, esse é um livro que me prendeu muito. A história, ela é uma história bem assim, bem de ficção, bem fantasiosa, mas que guarda um pouquinho de verdade, de possibilidade, de quem sabe isso possa acontecer um dia. Então, é mais ou menos assim, houve ai meu Deus, como é que é o nome? Houve uma guerra que chama Guerra dos Esporos, e essa guerra, ela acabou com todas as pessoas entre 20 e 60 anos. Então, todas essas pessoas morreram, só uma ou outra pessoa não morreu, isso foi nos Estados Unidos, tá? E só as crianças, os adolescentes e os idosos que ficaram, que são os Starters, e os Enders, né? Os Starters são os novos e os Enders são os idosos. Os Middles, que são o médio, né? Entre 20 e 60 anos, acabaram. E aí, uma menina, ela tem um irmão doente e ela tem que lutar pra conseguir, né, sobreviver. Os pais morreram e ela tem um irmão doente, ela tem que sobreviver. E não é fácil. E existe um local onde é feita uma venda de corpos, onde você aluga o seu corpo por um valor alto para que idosos usem o seu corpo. Então você meio que faz
uma transição de pensamento, você doa o seu corpo para que aquele idoso use de acordo com as suas habilidades. Então eles pegam pessoas bonitas, eles transformam, eles deixam a pessoa mais bonita ainda, fazem plástica, fazem tudo, e aí você aluga o seu corpo por 3 aluguéis e você ganha um alto valor. Só que isso também tem um custo, e no meio desse aluguel acontece, assim, uma coisa muito inesperada que faz a história, meu Deus, virar de ponta cabeça. Você acaba descobrindo coisas que, como assim isso existia? E assim, é um tipo de história que pra mim, assim, nossa, me marcou muito. E aí logo, assim, a minha intenção era terminar esse e começar algum outro livro de qualquer outra coisa, um livro acadêmico e tal, mas eu não consegui, eu tive que ler esse. Então assim, eu terminei em 2 semanas de ler os 2 livros, porque realmente me prendeu. E aí, esse daqui é exatamente a continuação, então não dá pra você ler esse sem ter lido esse, porque você não vai entender muita coisa. É realmente assim, o primeiro capítulo é como se fosse o próximo capítulo do outro livro, entendeu? É bem uma continuação mesmo. Então, você tem que ter lido o primeiro livro. Não fica meio perdido se você não tiver lido. E realmente a continuação da história, como que a história se desenrolou, como que o furacão lá que aconteceu no final dessa história, como que o resultado dele, se deu certo, se não deu, se ela tá viva, se ela não tá, se o irmão dela tá bem ou não tá. Então esse aqui é meio que a resolução. Também tem muita emoção. Eu acho que o primeiro livro é sempre mais emocionante, porque você fica na expectativa de tudo é novo. Aqui você já tem meio que é igual seriado, né? Você já tem meio que uma noção do que acontece nos primeiros capítulos, então você já vai tendo uma noção do que pode acontecer no final. Não é tão emocionante quanto o primeiro livro, mas é tão bom quanto. E eu acho que super valeu a pena, e eu não vejo a hora de comprar outros livros deste tipo. Então, esse foi o vídeo sobre os outros 4 livros que eu estou lendo. Se você não viu o primeiro, não deixe de assistir. E se você gostou desse livro, não esquece de deixar um gostei aí pra nós, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal. E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!